Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai me ouvir. Eu quero agradecer por você ter acompanhado a reflexão de ontem e vamos dar continuidade hoje a falarmos sobre a cruz de Cristo. Essa semana eu falarei somente sobre os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Apesar de ontem na introdução ter falado de Lázaro, eu disse que vou voltar, na verdade, então na quinta-feira eu falarei novamente um pouquinho sobre o porquê da importância da ressurreição de Lázaro e o que vai acontecer quando Jesus, pela segunda vez, vier a esse mundo. Queridos, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, do jeito que você aprendeu, do jeito que você faz, convido você a orar comigo. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. Eu espero que essa mensagem venha a ser direcionada ao encontro dos corações que nos ouvirão. E eu espero também que ela venha fazer com que cada um de nós possamos tomar a decisão de amar a cruz de Cristo. Ajuda-nos, Pai. Senhor Jesus, mostra-nos que eu te peço e agradeço. Amém. O Evangelho de João, capítulo 19, ele traz à lume uma das partes mais lindas sobre os últimos momentos da morte de Cristo nesse mundo. Obviamente, eu estou falando do momento da cruz, ou seja, da sexta-feira, mas eu quero pegar aqui as principais lições dessa maravilhosa cena para você e para mim. Evangelho de João, capítulo 19, versos 21 em diante, diz assim: Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi. O título da reflexão de hoje é Junto à cruz de Cristo, quem é você? E aqui já começam dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, daqueles que não creem na cruz, os ateus, os incrédulos, aqueles que querem, como diz aquele velho ditado, pagar para ver. Para que eu preciso de Jesus na minha vida? Para que eu preciso aceitar essa cruz? Isso é uma loucura, isso é invenção humana. Um escritor bíblico disse: Jesus jamais poderia ter sido inventado por uma mente humana. A mente finita que temos é incapaz de inventar um personagem como ele. Jesus não pode ser inventado. Mas diante da cruz de Cristo, tem os ateus, aqueles que não creem como Pilatos, aqueles que lavam suas mãos, que não tomam uma decisão. O segundo grupo de pessoas são os pastores, e isso serve para mim. Eu sei que nós temos alguns alunos que são filhos de pastores, e eu sei que vocês amam muito a cruz de Cristo. Mas nós, como líderes religiosos, pastores, padres, freiras, líderes de qualquer segmento religioso, não importa o segmento, nós temos que amar a Cristo. Se você for um líder religioso e não amar a cruz de Cristo, não adianta de nada. Os líderes religiosos da época, que deveriam aceitar e amar essa cruz como ninguém, infelizmente, no momento cerne da história humana, eles rejeitaram essa cruz. O terceiro grupo de pessoas está no verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Diante da cruz de Cristo, tem pessoas, que é o terceiro grupo, que estão sujeitas a uma autoridade. Eu tenho um primo, que por sinal é uma família que eu amo muito, o Marcos, a Maria, os meus primos lá, os seus filhos. E o Marcos sempre foi policial militar. O Marcão, assim como eu chamo, ele já contou várias histórias que ele viveu, em alguns momentos correu risco até de perder a vida, mas Deus sempre bondosamente o protegeu. E aqui vai o meu apreço e o meu carinho a você. Nós temos alguns pais de alunos que são policiais também. Que Deus abençoe você no seu trabalho. Ele é cristão, fiel, assim como a sua família.
E eu sempre perguntei para ele como era essa questão do militarismo, essa sujeição da autoridade. E muitas vezes você não pode questionar o seu superior. Mas diante da cruz de Cristo, não estou falando de militar agora. Se você está sujeito à autoridade de alguém, exemplo, no seu trabalho, e chega alguém e diz para você assim, você é cristão? Sou. Você quer em Jesus crer? Ou você abandona Cristo ou te manda embora. O que você faria? Percebe? Diante da cruz de Cristo, tem pessoas que estão sujeitas à autoridade. E você pode amar ou rejeitar essa cruz. E os grupos de pessoas continuam a partir do verso 25, que diz assim, e junto à cruz também estava a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é o quarto grupo que representa as pessoas que nasceram em alguma igreja, qualquer que seja. Seguem ali a igreja fielmente. Nunca abandonam a fé que crê ou que aprendeu dos seus pais. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo que você tenha nascido em uma família cristã, mesmo que você tenha nascido em uma família que não era cristã, se você aprendeu a vida inteira a amar a Bíblia, mas se você não amar a cruz de Cristo, ou o que Ele fez por você na cruz, você pode jogar tudo fora. O quarto grupo de pessoas são aqueles que acham que por estarem numa igreja já estão salvos. Não estou dizendo que a igreja não é importante, não é isso, é muito importante. Aliás, faz muita diferença na minha vida e deve fazer na sua também. Mas mesmo dentro de uma igreja, tendo nascido em uma igreja, você tem que amar a cruz de Cristo com todas as suas forças. Porque a sua vida depende disso. Pastor, mas eu nunca aprendi nada. Por que a cruz é importante para mim? Bom, ao final dessa semana, eu vou convidar você a participar de alguns estudos bíblicos comigo, via online mesmo, já que nós, por enquanto, não podemos nos encontrar. Mas depois eu explico melhor sobre isso. Diante da cruz de Cristo, continua o verso 25, diz, e a irmã dela, irmã de quem? De Maria, mãe de Jesus. A irmã de Maria é Salomé, você encontra isso nos outros evangelhos. E é mãe de 2 dos seus discípulos. Um dia, essa mãe desesperada chega para Jesus, influenciada pelos filhos, e diz, Jesus, quando vieres no teu reino, por favor, permita que os meus filhos, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Um pedido pretensioso de uma mãe que faz tudo pelos filhos. Mamãe, você que é mãe, diante da cruz de Cristo, você também tem um lugar especial. Se tem uma coisa que Deus ama, são as mulheres e as mães. A ponto da Bíblia comparar o amor de Deus com o amor de mãe. Porque a Bíblia diz, ainda que uma mãe viesse a esquecer de seu filho, eu não me esqueceria de ti. Que verso lindo, não? Mãe, você tem que amar a cruz de Cristo, para que os seus filhos aprendam a amar a cruz de Cristo. O quinto grupo de pessoas são para as mamães, ou os papais que hoje também exercem dupla função. Você tem que amar a cruz. O quinto grupo, aliás, sexto grupo de pessoas, diz aqui, continuando, e Maria, mulher de Clopas. Quem é essa mulher? Ah, queridos, ninguém sabe quem é essa mulher. E o que significa isso para nós nesse sexto grupo? Nesse sexto grupo de pessoas, significa que por mais que você se sinta insignificante, por mais que você se sinta alguém que não é amado pela sua própria família, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos pais, pelos tios, pelo avô, pela avó, pelos amigos, por mais que você não se sinta querido por alguém ou lembrado por alguém, por mais que você se sinta a pior das pessoas, o último, o pior de todos, Cristo fez questão de ser colocado que diante da cruz tinha uma mulher que ninguém sabe quem é, mas Ele sabia. O nome dela deve ser colocado, porque para o mundo, ou para as pessoas que lá estavam, ela pode parecer insignificante, mas para Ele, ela tinha muita importância, porque ela estava lá, diante da cruz.
ninguém podia saber o nome dela e não sabemos, mas ele sabe. Ele faz questão de colocar aqui, Maria, mulher de Clopas, eu sei quem é você. Se você se sente assim, nesse grupo de insignificantes, na cruz tem espaço para você. Cristo ama você. O último grupo de pessoas é o final do verso que diz, e Maria Madalena. E aqui vai um recado especial para você e para mim. Um jornalista, eu falei isso em uma outra reflexão, ele foi nas Ilhas Fiji. E ao ele chegar lá, ele se depara e encontra com um grupo, de uma tribo mesmo. E nessa tribo ele viu lá um altar de sacrifícios a deuses. Só que eles eram cristãos. E ele então olha e pergunta para eles, nossa, mas eu vejo vocês cristãos falando de Jesus, pregando de Jesus, mas e esse altar aqui, por que vocês não adoram seus deuses? Esse jornalista era ateu. E então o líder tribal, sentindo-se um pouco incomodado, chama aquele jornalista e vai até perto daquele local de sacrifícios, olha para ele e diz assim, você está vendo esse local aqui? Ele disse, sim, nesse local, há muitos anos atrás, nós matávamos os nossos inimigos e os estrangeiros que chegavam aqui na nossa ilha. Mas um dia chegou um missionário cristão e ele pregou e falou para nós do amor de Jesus. Então nós nos tornamos cristãos, amamos a Cristo. E em lugar de matarmos estrangeiros como você, ou os nossos inimigos, e colocá-los aqui como sacrifício e comer a carne deles, agora nós vamos convidar você para jantar conosco numa mesa, porque nós amamos Jesus. Maria Madalena era desprezada por todas as pessoas. Prostituta, abandonada, pecadora, se sentia a pior das pessoas. Diante da cruz, tem lugar para você que se sente pecador. Mas pastor, você não sabe da minha vida, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu tenho feito de errado, eu tenho magoado, machucado a minha família, meus filhos, eu tenho feito coisas que eu normalmente não faço, o estresse tem acabado comigo, a falta de dinheiro e assim por diante. Querido, diante da cruz de Cristo, tem solução para qualquer pessoa. Você apenas precisa aceitar e amar a cruz de Cristo. Você ouvirá agora uma mensagem musical. E eu espero que essa música faça a diferença na sua vida. Ao final desses 4 dias, vou convidar você a estudar a Bíblia comigo, mas eu falo isso mais no último dia. Que Deus abençoe você e a sua família. Ame a cruz de Cristo.